Olá, você está assistindo a uma teleaula do curso de Formação para o Trabalho. Nosso tema é o processamento de frutos. Você continua aprendendo sobre como conservar e industrializar alguns desses alimentos. A manga é uma das frutas mais populares e abundantes aqui na nossa região. E o que é mais interessante, manga tem o ano inteiro. Eu estou aqui mais uma vez com a Geni France, que é a nossa chefe personal na área de gastronomia, e ela já está com a mão na manga, já está aqui descascando manga e preparando, e nós vamos aprender o passo a passo com a Geni na preparação do doce de manga, que muita gente gosta, muita gente sabe fazer, e aqui nós vamos adiantar para você, principalmente que está acompanhando as nossas teleaulas, pensando em abrir o seu próprio negócio de processamento de frutos, fazer doces, geleias. Como é que está a nossa manga? Descasquei para adiantar, né? Vamos lá. Vamos agora cortar. O que é que a gente faz? Tem um jeitinho, né? Descascou, você corta em lâminas maiores. Olha aí. Olha que delícia. Depois você faz isso aqui. Ok? E você vai ter a manguinha toda fatiada, tá? Técnicas. Sim, facilita, né? Ok. A escolha do produto é importante. Tem que estar firme, até um pouco mais durinha, tá? Molinha é pra geleia, lembrando, né? Sempre lembrando. Então, aqui a gente tô cortando o contrário para mostrar para a câmera, né? Isso. Para a turma aprender como se corta uma manga no segmento, olha. Olha aí. Bem fatiadinho, tá bom? E o processo é mais ou menos parecido com o que nós ensinamos no programa anterior sobre a goiaba e a banana, Geni? Eu estou ensinando doce em compota, certo? Que é justamente. Então o procedimento é o mesmo. Como aqui a gente tudo é muito apressado, TV, essas coisas, então a gente vai fazer mais uma vez na nossa panela de pressão. Certo. Já fizemos o nosso corte, 1 quilo de manga, 2 xícaras de açúcar. Uma coisa diferente, a manga combina perfeitamente com a canela. Canela. Certo? Então a canela vai dar um perfume, um aroma totalmente diferenciado. E agora vamos colocar a manga na panela de pressão. Colocamos primeiro a manga fatiadinha e vamos colocar aqui, são 4 ingredientes. Manga, açúcar, limão e pau de canela. Tem um certo? limão também, né? Então, 1 quilo de manga, 2 xícaras de açúcar. Aí já vai o açúcar em cima. Já vai o açúcar em cima, tá? E tudo aleatoriamente, sem problema. Sim. Vamos colocar agora 1 colher de sopa de suco de limão, tá? O limão ali, aí já tem um outro efeito aí. Qual é? Ele vai entrar para realçar o sabor e permanecer aquele sabor da manga, certo? Porque a manga é um pouco suave, né? Então o que é que vai acontecer? Vai permanecer ele nesse segmento, tá? Então, Sim. tirar aqui sem caroço, não pode, para não amargar. Sementinha, isso é importante a gente lembrar, tá? Pronto, agora colocando e vamos colocar 2 pauzinhos de canela. E aí agora? Fechamos a panela. Aí não precisa mexer não, deixa quieto aí, né? Quieto. Deixa quietinho. Fechamos aqui a panela e vamos marcar mais 5 minutinhos, tá? Após chiar, lembrando sempre, a panela de pressão, a gente só conta o tempo quando ela começa a pegar pressão. Quer dizer, o termo popular começou a chiar, marca 5 minutinhos, ok? Então, como é? Quando ela deu esse sinalzinho, aí marca lá. Pega o seu relógio, ou enfim, marque 5 minutos. Não pode esquecer. Outro detalhe, uma dica, a manga é igual a goiaba, a gente tem que esperar o tempo. Então, o tempo que a gente tem que esperar depois que apagou o fogo é exatamente 3 horas. Mínimo. No mínimo. Esse é o mínimo. Se você puder fazer à noite para o outro dia, ótimo. Pode deixar lá fechadinho, no outro dia está perfeito. Bom, aqui está o doce de manga já prontinho. Mas tem aquela dica fundamental. Quanto tempo depois dos 5 minutinhos
com a panela de pressão, no caso, né, da pessoa utilizar a panela de pressão, chiando, desligou, fica lá quietinho, descansando quanto tempo? Tem que deixar sair toda a pressão, em torno dos 3 horas. Deixa descansar, não tenha pressa. Então isso vai deixar o doce muito mais consistente e mais saboroso. Ele vai ficar... Olha o nosso prontinho. Tá aqui esse prontinho, já estava preparado, né? Claro, né? Que aguardar aqui essas 3 horas, já está pronto. Tá aqui, esse é o doce de manga. Pronto, você está acompanhando aqui na nossa teleaula os doces que a Geni Franci está passando, é o passo a passo, está explicando para a gente como fazer. Daqui a pouquinho nós vamos falar de... Geleia. Geleia, já já. O Brasil é o 5º maior produtor mundial de manga, embora responda por apenas 2,73% da produção total. Para o beneficiamento, você pode usar mangas de qualquer espécie. As mais usadas para a fabricação da polpa são os tipos coité, também conhecidas como cuité ou ainda coté, e jasmim. Para doces, a favorita é a manga rosa. O Brasil é o maior produtor mundial de mamão. Nós estamos falando aqui na nossa teleaula do processamento de frutos, fazer doces. E o mamão é uma fruta tipicamente equatorial, ou seja, o Brasil está dentro desse território da cultura do mamão. E por falar tanto agora em mamão, já falamos de várias frutas, eu estou aqui com a Geni Franci, que continua explicando, dando passo a passo na preparação de doces. E como nós já anunciamos pouquinho atrás aí, nós vamos falar de geleia. Geleia é uma coisa maravilhosa, dentro do segmento de um café da manhã, é perfeita. Então, sugerir que eu estou trabalhando justamente o mamão por ser uma fruta mais popular, e lhe dando a sugestão que faça, é muito saboroso. Você vai entender perfeitamente por que eu estou te passando essa sugestão. Mas você pode também trabalhar outras frutas. Você falou que pode ser então de mamão, de manga, de geleia de banana também? Geleia de banana, de goiaba, de morango. Dependendo da fruta da estação, você pode utilizar, né? Nós temos também os melões, né? Que você pode trabalhar o segmento, mas você tem que respeitar esse passo a passo. Se você gosta de uma geleia lisinha, então você vai para o liquidificador e tritura a polpa. Não pode ser, tem que ser a própria fruta que você vai fazer a polpa, tá certo? Então nós temos aqui 1 quilo de mamão, aquele mamão papaya, né? Já lavou, já higienizou, ele bem molinho. É importante que você trabalhe a fruta, como eu falei. Para fazer geleia, a fruta tem que estar bem madurinha. Próximo passo, Geni. Se você gosta de uma geleia com fragmentos, pedacinhos de fruta, não precisa você bater tanto, certo? Vai no pulsar rapidinho e deixa pedacinhos. Aqui a gente bateu um pouquinho mais. Qual é o segredo? Eu vou saber a quantidade de polpa. Então a medida você tem aí que eu tenho de pronto. A medida eu tenho aqui, a medida de um não cheio. Essa mesma quantidade a gente vai utilizar de açúcar. E não esquecendo, meia xícara de suco de laranja. Certo? Então vamos anotando aí. Já vamos colocar aqui na nossa panelinha. Aqui certo? Nós temos quantos? Qual é a medida que nós temos aí? Nós temos aqui uma quantidade de mais ou menos 400 gramas de polpa. A mesma quantidade que a gente teve de polpa, a gente vai colocar de açúcar, certo? Essa medida é importante para respeitar a quantidade da geleia, tá certo? Sim. Então, como a gente já... Vamos colocar aqui, tá? Já vou colocando cá. Aí ele já está agitado no fogo. Pronto. Aqui vamos colocar meia xícara de suco de laranja. Isso é a composição aqui importante aqui da geleia de mamão, certo? Aqui a gente agora coloca
1 colher de sopa de suco de limão. Limão. Então são... Misturamos todos. Então a gente vai deixar em torno, dependendo da quantidade, claro, você vai fazer uma quantidade grande, então você vai usar na proporção a mesma quantidade. Isso vai te dar um retorno bom. Só lembrando, essa mesma geleia você pode fazer com manga, pode fazer com caju, pode fazer com morango, abacaxi. Eu fiz até com cajá-umbu, gente, ficou assim maravilhoso. Se você quer trabalhar a geleia de corte, aquela, né, que você antigamente a gente comprava os pacotinhos, acho que ainda vende em hotéis, né? Sim, sim. Então, se você quer fazer esse procedimento com essa mesma geleia, depois que ela estiver tirada do fogo, você vai colocar uma gelatina, aquela gelatina sem sabor. Sim. Certo? Então ela dá o ponto de corte se você utilizar a gelatina. Também é uma forma diferenciada de apresentar a geleia. Então vamos lá. Na sequência aí, como é que nós estamos para ver o ponto? Ela ainda vai demorar um pouquinho. A geleia de mamão. Sim. É o procedimento que você está acompanhando. Normalmente, qual é o tempo que ela demora para essa quantidade que nós estamos utilizando agora, Geni? Em torno dos 30 minutinhos. Olha, nós estamos caminhando já para o final da preparação da geleia de mamão. O que está faltando agora, Geni? Não, tá pronto. Qual é o ponto? O ponto ideal é justamente isso. Ele está totalmente solto do fundo da panela. Essa é uma característica que quando ela estiver nesse procedimento, você já pode agora tirar e colocar se for para servir em casa, você pode colocar numa taça bonita, como a gente está fazendo. Mas se for para você negociar, você vai deixar esfriar e vai colocar nas vasilhas que deve estar higienizada. Esse é um ponto importante para receber a geleia. Depois disso, leva para a geladeira, deixa firmar e aí agora a gente vai deixar esfriar e depois saborizar para que vocês possam. Uma sugestão, não diga que é de mamão. Ah, tem isso, é? Porque existe um preconceito com relação ao mamão. Tem. Aliás, quando você for vender qualquer produto, eu sugiro que você dê uma degustação e a geleia combina muito com biscoito, com aquela torradinha, e aí você com certeza vai atrair o freguês de uma forma bem diferenciada. Claro, às vezes a pessoa pode até esperar, nossa, uma delícia, mas que é mesmo, hein? Adivinha. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, já já a gente continua, agora vamos aguardar o resfriamento aqui da geleia de mamão. O mamão é uma das culturas frutíferas que produzem rapidamente e o ano todo. O mamão papaya possui alto conteúdo de beta-carotenos e vitamina C, que ajuda a diminuir a deterioração das artérias. O mamão contém uma enzima chamada papaína. É usada para amaciar carnes para alimentação, sendo também utilizada nas indústrias têxteis, farmacêuticas e de cosméticos. Mas aí a vovó dizia, o doce perguntou pro doce qual era o doce que era mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce que era mais doce era o doce de batata doce. Pois é, estamos falando aqui na nossa teleaula de processamento de frutos. E agora eu vou falar de batata doce, sim, da batata doce, que é uma raiz, que é um tubérculo e que é uma figura conhecida da culinária brasileira. A batata doce é de regiões quentes, ela exige sempre altas temperaturas e é uma excelente fonte de minerais, de vitaminas. Inclusive, pesquisas recentes informam que os atletas estão buscando muito a batata doce para ter mais resistência. E a batata doce você pode consumir assada, frita, cozida e o doce da batata doce. E é aqui que eu começo a conversar novamente com a Geni France. Geni, não é exatamente um fruto, mas está aqui no meio das frutas, brilhando como sempre. A batata doce realmente é irresistível. Até
famosíssima na cultura brasileira das festas juninas, a batata doce ali na brasa da fogueira. Isso é uma coisa que é impagável da nossa cultura, né? Nós estamos aqui, parece que ela já está um pouco preparada. O que você já andou fazendo com essa batata doce? O primeiro passo é você cozinhar a batata doce, certo? Com a pitada de sal, porque ela já é doce. Depois desse processo, você amassa e chega a esse ponto que a gente está mostrando aqui. Tá aqui. 1 quilo de batata a gente vai utilizar justamente aqui amassadinha, que já vem para a minha panelinha. Colocando a batata amassadinha. Agora vamos colocar os outros ingredientes. Vamos lá, deixa eu pegar que são aqui. Açúcar, 350 gramas de açúcar. Vai anotando aí, ó. Certo? Então aqui a gente vai colocando aqui. Também 100 ml de leite de coco. Anotando, né? 100 ml do leite de coco. E também a gente vai colocar uns cravinhos, né? Para dar aquele sabor bem particular ao nosso doce, tá? Em torno dos 12 cravinhos. O cravo é uma coisa muito particular, depende de pessoa para pessoa, tá? Então o que é que a gente vai fazer agora? Especiaria, como diriam os portugueses, né? Então a gente agora vai mexer bem essa parte para soltar toda a batata e trabalhar o segmento aqui na nossa panelinha. Como a gente está trabalhando um doce bem cremoso, eu tenho que realmente estar todo o tempo trabalhando. Olha como ele está lisinho. Mexendo aí. Tá? É outro fator. É outra coisa importante que você tem que estar trabalhando no fogo, tá? O fogo baixo, lembrando, o fogo tem que estar baixinho para poder unir os sabores. Outra dica legal também, eu tenho aqui o coco ralado, que é opcional, mas dá um sabor bem diferenciado. Se você quiser acrescentar, fica também muito saboroso. Eu estava curioso, estava vendo aqui, o que é esse coco ralado? 50 gramas daqueles de saquinho, que é desidratado. Mas se você tiver em casa o coco fresco, pode utilizar, que fica também saboroso. Aquele próprio, né? Se ela for usar o leite de coco caseiro, a gente pode até sugerir como tirar o leite de coco puro, que é justamente, você vai ralar o coco e botar água para esquentar, depois você tira 1 xícara de água quente, bate no liquidificador com coco, então vai soltar o leite e vai ficar essa concentração mais forte, com o sabor mais acentuado. Depois, aquele bagacinho você já utiliza aqui. Tudo é aproveitar. Nesse caso, aí entra um pouquinho de água, dessa forma. Mas dessa forma. Você esquenta a água, depois que a água está bem quente, mistura com o coco ralado, não é? Vai para o liquidificador, é isso? Sim. E aí bate ali, aí sim que você vai ter essa mistura que você poderá chamar de leite de coco. Você está observando que ela está pulando, né? Ó. Já. Então esse ponto que é o ponto ideal do doce, já está pronto, tá certo? Ele começa a soltar da panela e então ele dá essa consistência totalmente, olha. Mas eu vejo, Geni, assim, nos locais, nos espaços onde há o doce de batata doce à venda, que ele está lá dividido em pedacinhos. Por exemplo, daí se eu tirar e já dividir em pedaços, ele vai ter aquela consistência? Como é? Não, você está falando então da cocada. A cocada é em pedaços, né? Sim. Mas se você vai utilizar o doce de corte, é justamente esse procedimento. Ele fica mais concentrado e você coloca numa assadeira untada, coloca essa pasta formando, no interior é comum o pessoal já ter os quadradinhos bem bonitinhos em formatos iguais. Sim. Isso fica legal como sugestão até de você mandar fazer, tá? Depois de feito isso, colocou, porque quando esfriar, aí sai todo igualzinho, bem mais bonitinho, elegante, né? Então realmente a apresentação é fundamental. E tá pronto o nosso doce, ó. Tá pronto aí. Mais uma receita que você acompanhou aqui. Nós saímos um pouco do universo das frutas e viajamos aí pela raiz, que é a batata doce, um tubérculo, como eu estava dizendo aqui no início, porque não podia deixar o doce de batata doce de fora dessa receita, né, geral. Pronto? Então, é a nossa sugestão.
A batata doce possui diversas variedades cultiváveis, divididas em de mesa ou mercado e as forrageiras. Ambas podem ser encontradas nas cores externas amarela, branca e roxa. No entanto, o número de variedades não se restringe a essas características. Elas podem ser classificadas de acordo com o formato, tamanho, cor interna, doçura, entre outras. A batata doce possui 5 vezes mais cálcio, o dobro de fibras e mais potássio que a batata inglesa. Seguindo com a nossa teleaula, falando de processamento de frutos, falando de doces, de geleias, claro que não poderia faltar esta fruta tropical tão conhecida e amada em todo o Brasil, que é o abacaxi, refresco de abacaxi, suco de abacaxi e, por que não, doce de abacaxi. Mais uma vez, a Geni France, a nossa chefe personal na área de gastronomia, vai dar o passo a passo na preparação do doce de abacaxi. Lembrando que você pode fazer geleia de abacaxi, como já foi falado aqui quando explicamos sobre a geleia de mamão. Mas você me falou de um detalhe, uma palavrinha que ainda estava fora do nosso vocabulário aqui de hoje. É um abacaxi caramelado. Caramelado. Que tal um doce diferenciado? Isso hoje é moda, então que tal passar para vocês? Primeiro, vamos colocar açúcar. A panelinha já está quente. Ixi. E a gente já vai colocar para dar o caramelo. O segredo está justamente aí. Você não deixar o caramelo passar do ponto, tá? Qual é o ponto? Justamente não queimar, né? Porque se queimar, amarga. Aí você tem que mexer, a panela já estava quente, eu coloquei, agora estou mexendo. Ela dá atenção total à panela aqui, porque tem que ser assim. Sim. Inclusive, Geni, a gente tem falado em outras teleaulas, quando você está nesses procedimentos, fazendo doce, salgado, pão, seja lá o que for, como nós tivemos a aula sobre cosméticos, produtos de limpeza, tocou o telefone, vizinho chamou, deixa pra lá. Tem momentos que você não pode parar, né? E esse caramelo é o momento. É o momento. Se queimar, ele amarga, aí não dá certo, tá? Então, o que foi que eu fiz? Estou aqui, já caramelou, douradinho, é esse ponto ideal. Eu venho aqui com o meu abacaxi, que já tirei o miolinho, né? E vamos colocar aqui, tá? Vai assim inteirinho? Inteirinho. Se você quiser cortar em cubinhos... Inteirinho que eu digo assim, na fatia inteira, né? Sim. Que já está todo fatiado. Aqui nós temos aqui uma ferramenta diferente aqui. Que tira esse miolinho, todo uniforme, mas se você não tiver, até uma tampinha, né? Resolve o problema, tá certo? A gente sempre improvisa nessas coisas. Sim. Então, o que é que acontece? Se você quiser fazer dividindo as porções, também em cubinho, fica à vontade. O seu doce você deve apresentar de forma mais adequada, né? Tá ok? Então aqui nós já temos. E vai direto. E já vamos direto para o caramelo. Aqui nós temos o quê? Limão, suco de limão. Nós vamos colocar aqui um pouquinho de suco de limão para realçar o sabor do nosso doce, tá? Experimentando aí, tem que tirar Temos que tirar aqui o carocinho, né? Tá. Vamos colocar um pouquinho. Mas é só um pouquinho, né? É, só um pouquinho. Eu vi vocês agora a gente coloca um pouquinho de água. Água. Olha aí, ele dá um... Agora é só deixar no foguinho baixo, ao ponto que ele ficar aquele pontozinho de calda. A água que você colocou, Geni, ela já estava quente, estava fria? Como é que ela está? Quente, fervendo. A água tem que estar na mesma temperatura que está a sua panelinha. Senão vai parar, cessar o cozimento. Isso. E não vai ficar legal. Detalhe importante é quando ela colocou um pouco, né? Ali tem o quê? Meio copo de... meia xícarazinha de água. Aqui eu estou usando 2 xícaras de açúcar, meia xícara de água. E agora vamos deixar, vamos tampar a nossa panelinha, fogo baixo, e vamos deixar incorporar o sabor dos ingredientes, certo? E agora o nosso doce de abacaxi caramelado já ficou no ponto. Tá quase no ponto, ideal. Vamos bonito. Ver. A gente vai mostrar pra gente, olha aí, ó. Olha que lindo. Não, a equipe que tá aqui fazendo, trabalhando, a gente tá-se água na boca. Então aqui a gente vai colocar agora, aqui na nossa compoteira, né? E lembrando a você que quando se apaga logo o fogo, a calda deve ficar assim, bem leve. Bem leve. Porque ao esfriar, ela ainda vai
dar aquela engrossada para ficar no ponto ideal, tá? Isso, ou seja, aí então, deixa quietinho, descansando. Pronto, aqui agora a gente vai colocar aqui a caldinha. Prontinho. Vou lembrar mais uma vez, Geni, que com o abacaxi você pode tanto fazer aqui esse doce assim, o caramelado, como o simples doce de abacaxi, como também a geleia de abacaxi, seguindo o passo a passo da geleia de mamão que nós mostramos já no programa, não é isso? E assim tantos outros doces que você pode tanto fazer o doce como foi mostrado aqui, como a geleia, que o exemplo básico foi o mamão. Claro. Lembrando que a gente faz geleia com as frutas bem madurinhas. Isso. É o reaproveitamento da fruta. Então, a fruta em calda, a sugestão que a gente deu de N variedade de fruta aqui, a base é a mesma. Você só muda a fruta. Apenas a gente inovou o abacaxi no caramelo, mas se você não quiser fazer caramelado, você pode fazer aquela forma que a gente ensinou com a manga, com a goiaba. Então, o importante é que você dê o toque pessoal. E se você quiser ainda inovar, criar, fez o abacaxi caramelado, hortelã combina com abacaxi, é um charme todo especial. Você está querendo dizer que umas folhinhas de hortelã colocadas no final daqui, que o prato está pronto, fechou o fogo, coloca, deixa abafadinho. Toda erva é um aroma que deve ser colocado no final do prato. E isso é o charme, é o toque pessoal para você como diferencial no seu segmento novo de trabalho. Você falou em segmento novo de trabalho, eu vou provocar um pouquinho mais a curiosidade de quem está assistindo a gente agora. Nós estamos falando aqui de processamento de frutos, de frutas. E se você começar a pensar em fazer licores de todas as frutas? Vamos mudar de assunto, acho melhor. Fica para o próximo. Fica para o próximo. Daqui a pouquinho tem mais novidade, o programa vai seguindo. Vamos lá. O abacaxi tem origem na América tropical e subtropical, incluindo regiões do Brasil Central e Sul. Tem significativa quantidade de vitamina C, importante na prevenção ao escorbuto e aproveitamento do ferro, e também é rica em fibras que auxiliam na motilidade intestinal e previnem contra doenças como câncer, além de diminuírem a glicemia e o colesterol sanguíneos. Estamos encerrando aqui mais uma teleaula do curso de formação para o trabalho. Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre o processamento de frutos, falando de doces e geleias, com a banana, a goiaba, o abacaxi, mamão, manga, até a batata doce entrou aqui nessa história. Você pode acessar os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as teleaulas que são exibidas pela TV O Povo às 6h30 da manhã, com reprise às 8h30 da noite. A gente se vê!